Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Olha só, hoje a gente vai aprender um pouco sobre mais uma coisa referente à vida da Noemi que tem impactos significativos na nossa vida, que a gente precisa estar observando e eu sei que vai fazer diferença para você e eu quero trazer isso hoje, tá certo? No texto dessa manhã, a gente vai ler o que está em Ruth, capítulo 1, versículos de 15 a 18. O texto, ele vai falar um pouquinho sobre as escolhas do outro. Na verdade, o texto não fala disso em si, tá? Fala da história de Ruth, Noemi, Orfa e tudo mais. Mas eu escolhi esse trecho para abordar esse tema. E aí eu vou fazer as aplicações e vocês vão entender como isso está na nossa vida hoje. Pai, muito obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é um Pai direcionador, não nos deixa perdidas. O Senhor é aquele Deus que pega aquela que sai do bando e traz de volta, porque o teu amor é muito grande por nós. Eu te agradeço porque o Senhor enxerga em nós aquilo que muitas vezes nós não enxergamos e aquilo que muitas vezes o outro não enxerga, mas o Senhor nos olha através dos olhos do teu Filho e nós te agradecemos por isso. Nessa manhã eu quero pedir que o Teu Espírito Santo ilumine e abra a mente de muitas mulheres, que elas possam ser impactadas pela Tua Palavra e transformadas por ela. Que o Senhor continue me usando como instrumento e transformando à medida que eu falo do Teu amor para essas pessoas, a minha vida, porque eu também preciso de uma transformação. E eu peço que o Senhor abra a nossa mente para que possamos entender o que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã com a porção da palavra da Orfa. Essa é a minha oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá, o texto diz assim: Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. O texto de hoje é respeite as escolhas do outro, não é? Pois bem, vamos trazer algumas coisas para nós com esse trecho e eu quero que você preste muita atenção. Não sei se vocês lembram, caso você não tenha ouvido o devocional de ontem, ouve porque vai ser importante. Mas ontem a gente viu que Noemi falou para Ruth e para Orfa, suas noras, que elas não eram para ir com ela para a nova região que ela ia morar. Por quê? Porque elas eram jovens, elas tinham muito para viver, elas tinham um futuro incrível ainda. E Noemi estava velha, amargurada, sofrida. Não poderia dar, talvez, para aquelas mulheres o que elas queriam. Então, o que foi que Noemi disse? Tomem o rumo de vocês, voltem para os pais de vocês, constituam a família de vocês. Mas, de verdade, eu não vou agregar. Orfa e Ruth no primeiro momento disseram que não fariam isso, que jamais iriam deixá-la, mas ela insistiu. E aí Orfa foi embora, mas Ruth ficou. Quando Noemi viu que Ruth ficou, ela ainda insistiu para Ruth ir embora. Ela disse assim: a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também. Ontem nós vimos que Noemi foi transparente, honesta, verdadeira com as mulheres, com as noras, e isso é muito bom. A gente viu também que nessa relação noras e sogra, Noemi, que era a sogra, se comportava com muita maternidade, com muita preocupação, com muita delicadeza e por isso que ela era tão leve, tão transparente e tudo mais. A gente viu ontem que foi muito positiva a postura de Noemi ao não se deixar vitimizar pela situação. Ela poderia ter dito: poxa, já perdi meu marido, meus filhos e agora vou perder vocês, mas não vou de jeito nenhum. Vocês que venham comigo, isso é forma de ser grata, serem gratas por tudo que eu fiz até hoje. Então assim, se resolvam na cabeça de vocês, mas não me deixem. É um absurdo, é uma ingratidão. Ela poderia ter feito isso se fosse eu, talvez.
né? Porque diante das circunstâncias eu posso ser mimizenta, né? Você também. Mas a gente viu que Noemi não fez isso. Ela foi transparente, ela foi verdadeira e confiou na providência de Deus. E a providência de Deus fez com que Ruth ficasse e com que Orfa fosse embora. Aí entra hoje o momento em que Ruth diz que vai ficar e Noemi insiste para ela ir embora. O que a gente aprende nisso aí? Primeira coisa é que Noemi, por mais que tivesse sido leve, transparente e realista, não aceitou no primeiro momento as escolhas positivas que beneficiariam ela. Às vezes, a gente pode ter uma autoestima baixa, não pode não? A gente pode se achar indigna de amor, não pode não? Talvez naquele momento Noemi estivesse se sentindo indigna de amor. Não dá para julgar o coração, o sentimento dela. E por que eu digo isso? Porque um pouco mais cedo nós vimos que ela disse para as mulheres o quê? Deus está chateado comigo, ele se irou contra mim, ele se voltou contra mim. Em algum momento ela pode ter se sentido desamada. E quando ela viu que não tinha nada de positivo para oferecer e que Ruth olhou e disse, ainda assim eu quero ficar com você, ela talvez não tenha se sentido digna. Será que você também se sente assim em algum momento da sua vida? Olha para você e diz assim, eu não tenho nada para oferecer, por que você quer ficar? Vá embora. Às vezes a gente pode se sentir assim. Mas nós temos que entender, em primeiro lugar, que dentro de nós habita alguém que faz tudo que aparentemente é ruim ser a melhor coisa do mundo, que é Deus em nós. A presença de Deus em nossa vida nos coloca num alto valor absurdo, não porque nós temos valor, mas porque Ele é valioso e o valor que Ele tem, a validade que Ele tem nos valida. E nós precisamos resgatar essa identidade e melhorar essa autoestima em primeiro lugar por isso. Noemi poderia ter se entristecido sim, Noemi poderia ter tido uma autoestima baixa sim, ela poderia ter desacreditado do valor dela e do amor das pessoas e de Deus por ela. E ela provou isso quando Ruth diz, eu quero ficar, e ela diz, poxa, sua cunhada foi embora, faz o mesmo, tipo, eu sou uma furada. É mais ou menos isso que Noemi estava dizendo, eu sou uma furada. Agora para você é tão jovem, segue teu caminho. E Ruth diz, eu quero ficar, que Deus me castigue se qualquer coisa além da morte me separar de você. O que Ruth está dizendo assim, eu serei fiel a você, eu estarei com você. E aí a gente aprende que precisamos respeitar as escolhas do outro. Só que muitas vezes a gente é educada a respeitar as escolhas negativas do outro. Não quero você, não quero estar aqui com você, mas a gente não consegue respeitar e ser grata pela decisão positiva do outro. Isso não é só no quesito amoroso, não, é em tudo. É aquele cliente que vem, fecha um produto e fecha um plano enorme e compra não sei quanto de você e você diz assim, meu Deus do céu, meu Deus, será que ele tá certo de que ele quer isso mesmo? Será que ele realmente quer me contratar mesmo? A gente precisa ser grata e respeitar as escolhas positivas do outro. A gente não pode, de forma alguma, esquecer que temos um valor e que esse valor está acima de qualquer mérito pessoal ou realização pessoal ou qualidade pessoal. Por quê? Porque tudo isso que nós temos foi dado por Deus e quem nos valida é Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que você está tendo hoje na sua vida de aceitar algumas decisões das outras pessoas, mas eu quero que você comece a não apenas respeitar as decisões que são contrárias às decisões que você queria, mas respeitar as decisões do outro que são completamente alinhadas com o que você queria e que isso te dê força, que isso te dê ânimo, que isso possa te fortalecer diariamente. Por quê? Porque Deus cuida de você e eu creio que quando você age com a verdade, a consequência é providência. Nunca esqueçam essa frase. Ontem ela foi o centro do nosso devocional. Quando nós trabalhamos com a verdade, a consequência é providência.
E foi isso que aconteceu com Noemi. Ela foi honesta o tempo todo, ela trabalhou com a verdade o tempo todo, e a consequência disso foi Orfa ir embora. Isso é fruto da providência de Deus. E Ruth ficar, e não só ficar, mas fazer valer a pena a permanência. Isso faz parte da providência. Deus queria que Ruth ficasse, Deus queria que Orfa fosse embora, e Noemi foi instrumento da verdade. É assim que nós devemos fazer. Então, se hoje chegar algo muito bom na sua vida, se hoje, de fato, algumas coisas começarem a acontecer, a fluir, aceite as decisões positivas, aceite com gratidão o que está vindo, com muita sabedoria, respeite e ouça realmente o que Deus quer dizer com as decisões do outro. Porque quando nós agimos com a verdade, a consequência é providência, tá bom? Que Deus te abençoe muito, te conceda uma excelente quarta-feira e que seja um dia especial e abençoado para você e para todas as pessoas que cruzarem o seu caminho nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, tá? Beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.